Ei, gente, eu tô passando por aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho pensado nesses últimos tempos sobre um assunto que tem sido principal na minha vida, que é cuidar, educar, né, monitorar os meus 3 filhos. E eu quero conversar hoje sobre uma coisa que eu sempre pensei, eu confesso que sempre tive assim, um pouco até de angústia e dificuldade, sobre aquilo que é certo e aquilo que não é certo quando você está cuidando dos seus filhos, né? Saber o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, as regras que você estabelece no ambiente familiar para conduzir os seus filhos. E o que eu quero dizer para você é que o certo nem sempre vai ser certo e que o errado também nem sempre vai ser errado. Isso depende do tipo de projeto, do tipo de filho e do caminho que ele está trilhando. E com isso eu quero te dar um exemplo. Eu sei que tem muitos pais que ficam angustiados com isso. Às vezes você tem um filho, e eu me lembro muito bem do primeiro filho que eu buscava fazer assim, tudo certo, ser 100%, que não existe, mas eu tentava, né? E aí vem o segundo, o terceiro e as coisas mudam, porque cada um é um. Então aqui em casa eu tenho um filho do meio, que é o Heitor, que é uma criança extremamente ativa, uma criança que adora sair o tempo todo, que é cheio de amigos, que se eu deixar ele fica 24 horas ligado, fazendo um monte de coisa. E eu já tenho um filho caçula, que é o Davi, né? O Heitor tá com 12, o Davi tá com 11, o Heitor tá quase fazendo 13, são idades uma pequena diferença, mas o Davi ele já tem uma natureza um pouco mais da dele. Ele sempre foi uma criança de poucos amigos e amigos de qualidade e gostava muito de ficar em casa. Então, o certo para o Heitor nem sempre é o certo para o Davi, porque o Heitor, por exemplo, ele precisa muitas vezes que eu diga não, que eu limite, que eu diga não quando eu até poderia dizer sim, mas pelo fato de que ele precisa treinar, e eu converso muito com ele precisa treinar, ficar no vazio, ele precisa treinar, não fazer nada, precisa treinar, não estar com ninguém. Já o Davi, em contrapartida, quantas e tantas vezes eu precisei empurrar o Davi, às vezes exagerar, criar, inventar situações para que ele pudesse sair, se relacionar mais com as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? O certo para o Davi nem sempre foi o certo para o Heitor e vice-versa. E na vida que a gente leva como pai, como mãe, a gente precisa refletir isso, né? E a única forma, eu imagino, da gente conseguir fazer mais acertos do que erros é quando a gente está presente para entender o que é que cada filho precisa em cada momento. Às vezes também essa coisa do certo, às vezes é super certo que você dedique o seu filho, dê atenção, faça uma série de coisas, mas existem momentos na sua vida, um dia, que você não está tão bem, não está tão disponível, ou está com muito trabalho, né? Ou tem alguma outra coisa que tira a sua atenção, então às vezes aquilo que é certo não é possível. E aí você precisa adaptar o seu cérebro, conversar com você mesmo, conversar com eles, para que eles entendam o porquê das suas escolhas, o porquê das suas decisões, e entender que nem sempre aquilo que é certo vai ser certo, e nem sempre aquilo que é errado vai ser errado. Tudo depende do tipo de projeto que cada filho é e do momento de vida que vocês estão vivendo, tá bom? Quero deixar essa reflexão simples com você, mas com o objetivo de fazer você avaliar um pouco e aliviar um pouco aquilo que é conduzir seus filhos. Um beijo grande. Tchau!